Olá a todos, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E a mensagem de hoje, para nossa edificação espiritual, é a seguinte: o que significa a função de Jesus como profeta? Vamos lá? Vamos fazer a nossa leitura bíblica, que está localizada aí no livro de Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 18 e o 19, que diz o seguinte: eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. A Bíblia apresenta Jesus como profeta no sentido de que ele é aquele que revela Deus no mundo. Como profeta, Jesus comunica a verdade divina e revela o Pai à humanidade. Então, sem o ministério profético de Cristo, não haveria qualquer conhecimento acerca de Deus, visto que ele é o próprio Verbo de Deus. Por isso, Jesus, como profeta, é a suprema revelação de Deus para o homem. Muitas pessoas também pensam que o ofício de Jesus como profeta ficou apenas restrito no seu ministério terreno, mas o correto é entender que a função profética do Filho de Deus é a anterior à sua encarnação, também e posterior à sua ascensão, ou seja, continua ativa até hoje. Vamos conhecer agora Jesus como profeta, mas não qualquer profeta. Olha só, a vinda de Cristo à Terra como profeta foi o cumprimento de profecias registradas nas Escrituras, no Pentateuco. Por exemplo, lemos a profecia de Moisés sobre isso. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo é o 15. Muito tempo depois, já no Novo Testamento, o apóstolo Pedro interpretou essa profecia como uma referência direta ao ministério profético de Jesus. Então Jesus perguntou: quem sois? E ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo outros vídeos para você ouvir. Vamos fazer uma leiturinha de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 22, para ver o que diz. Pois disse Moisés: o Senhor seu Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouça-nos em tudo o que ele disser. E o que isso significa? É que nós, como ouvintes da palavra do Senhor, temos que dar ouvido à voz de Deus. Naquele tempo, Jesus foi essa voz profética para aquelas pessoas daquele tempo, mas não mudou, é a mesma coisa. Você prestou atenção aí que essa passagem bíblica é parecida com aquela que eu li para você em Deuteronômio, no capítulo de número 18. Você pode ler do 15 em diante. É parecidíssima. Então, essa profecia, ela foi tão forte que o escritor aí de Atos dos Apóstolos, que foi o médico Lucas que escreveu, reforçou aí essa profecia, que iria ser levantado aí um profeta, que ele ia falar e todos aqueles que ouviram ele dessem crédito e ouvissem o que ele tinha para falar. Porque a mensagem dele era uma mensagem diferente, uma mensagem de verdade, de autoridade, que veio para mudar vidas, transformar vidas no mundo espiritual.
na nossa vida. De fato, durante seu ministério terreno, por várias vezes, Jesus foi identificado como profeta. A mulher samaritana, por exemplo, declarou: Senhor, vejo que tu és profeta. João, capítulo de número 4, o versículo é o 19. Faça essa leitura. As multidões de Jerusalém também chegaram a essa mesma conclusão na ocasião da entrada triunfal do Senhor Jesus. Por isso disseram: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Mateus 21, versículo 11. Inclusive, o próprio Jesus falava de si mesmo como um profeta. Mateus 13, versículo é o 57. Então, realmente, muitas pessoas reconheceram Jesus como um grande profeta, mas falharam em entender quem estava diante delas não era qualquer profeta, mas era o profeta por excelência. A maioria daquelas pessoas não compreendeu o verdadeiro caráter do Senhor Jesus Cristo e de sua obra. Olha só o que eu vou falar para mim e para você agora. Importante é que as pessoas não deram a devida atenção, algumas, para o Senhor Jesus. Você não acha que isso acontece comigo e com você? Muitas pessoas, quando elas nos conhecem, elas não sabem identificar quem nós somos. Isso, às vezes, dura muito tempo para as pessoas nos conhecerem. Mas quem tem discernimento espiritual, ele consegue entender e ler, captar quem é aquela pessoa. Só que as pessoas não reconheceram Jesus nesse momento, quando ele chegou em terra. Começaram a julgar. Eu tenho um conselho para te dar e para me dar também. Você e eu, nós não temos que esperar aplausos de ninguém. Nós não temos que esperar as pessoas reconhecer o nosso ministério. Só que tem um porém nessa história. Quando isso acontece tarde demais, às vezes estamos tão longe que essas pessoas não nos alcançam mais. Mas o não alcançar quer dizer o seguinte, é que teve muito tempo para nós sermos reconhecidos e respeitados de certa maneira. Estou falando aqui no sentido ministerial, tá? Como pessoa também, como ser humano. E acontece que vai chegar um tempo em que não estaremos mais próximos. Jesus, ele, enquanto estava em terra, ele não foi recebido com amor pelos seus próprios de casa. E pior, pelos hipócritas fariseus que não reconheceram. E quando ele vier a segunda vez, a segunda vinda, ele vai vir como juiz. Ele vai ser reconhecido e o nome Jesus será reconhecido como nome sobre todo nome. Então não fique triste se as pessoas não te valorizarem como você merece. Muitas das vezes você se sente sozinho, você se sente abandonado, mas o Senhor Jesus está vendo você. O importante é isso. E muitas das vezes nós nos entristecemos porque as pessoas não nos dão devido valor. E hoje, através dessa mensagem, Ele fala contigo, através de Jesus. É que as pessoas, elas não procuram nos conhecer como nós somos. Muitas pessoas julgam cada um de nós pela aparência, assim como os hipócritas fariseus fizeram isso com Jesus, falando que Jesus era filho do diabo, que Jesus era filho de Beelzebul, que não sei o quê, falaram tanta coisa de Jesus. E Jesus somente chegava para eles e falava: vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. A pessoa ele julga a gente é porque essa pessoa não nos conhece. Não nos conhece. Porque se nos conhecesse, não nos julgaria dessa maneira. Quando você conhece alguém que você tem intimidade, que você já conhece a vida daquela pessoa, você tem intimidade, você não vai julgá-la. Você não vai julgá-lo.
porque você já conhece essa pessoa. Então, muitas das vezes nós erramos nesse sentido. Jesus, ele veio aqui na terra para salvar e buscar o que se havia perdido. Ele veio para os judeus, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E todos quantos quiseram ele disse: vinde a mim, de maneira nenhuma lançarei vocês fora. Então eles não reconheceram isso. Ministério por excelência de Jesus como profeta. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem as pessoas diziam que ele era, a resposta foi a seguinte: as pessoas falaram o que realmente pensavam. Uns falaram assim: talvez seja João Batista. E outros: talvez Elias. E outros: talvez seja Jeremias. Como está escrito aí em Mateus 16, 14. Mas essa não era a resposta correta para essa pergunta. A resposta correta era a seguinte: foi a que o apóstolo Pedro falou para Jesus, dizendo, está escrito em Mateus 16, 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas essa resposta não veio diretamente dele. Foi revelado para ele por Deus que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se as pessoas chegassem para você e você perguntasse para elas: quem vocês acham que eu sou? Você acha que as pessoas iam falar coisas boas de você ou que essas pessoas iam falar coisas ruins de você? O que você acha? Segundo o seu entendimento, segundo o que você já plantou de bom ou de ruim, o que você acha que as pessoas iriam dizer? Eu tenho a minha resposta. E o que isso quer dizer? É que muitas das vezes as pessoas, elas nos conhecem pelo que elas ouvem falar de nós, mas elas não andaram conosco, elas não vivem o dia a dia conosco, elas não conhecem a nossa história. E muitos daqueles que andavam com Jesus, andavam com ele, mas não o conhecia. Mas isso só será revelado por Deus para algumas pessoas que você vai conviver, como Jesus andou com os discípulos. Deus vai permitir algumas pessoas te conhecer, porque ele vai revelá-las, mas vai ter pessoas que não vai conseguir ler você, não vai conseguir interpretar você como uma pessoa que Deus escolheu para fazer uma grande obra. Então o conselho é o seguinte: não se preocupe com o que as pessoas vão falar de você. Se preocupe com aquele que vive, que reina, que é o profeta maior. Ele sim sabe quem realmente você é. Agora nós vamos para a diferença entre Jesus e os profetas terrenos. Jesus como profeta e os profetas terrenos. Nesse ponto fica muito clara a diferença entre Cristo como profeta e os profetas da antiga dispensação. Os profetas do Antigo Testamento proclamavam a palavra de Deus, mas Jesus Cristo, ele próprio, é a palavra como explica a Bíblia. Jesus não é somente o sujeito da profecia. Ele é o dono da profecia. Ele é o centro de todas as coisas. Nesse mesmo sentido, Jesus fazia literalmente uma demonstração, não apenas um pronunciamento da verdade e da realidade divina. Isso de acordo com a afirmação bíblica de que Jesus Cristo é a revelação final de Deus para o mundo. A Bíblia diz assim, em João 1,18: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. O escritor de Hebreus fala aqui de uma forma muito clara sobre isso e afirma que nos tempos passados Deus falou
muitas vezes de várias maneiras, e que nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de 1 a 2. Agora nós vamos para a parte que Jesus é o profeta eterno. Como já foi dito, algumas pessoas pensam que o ministério profético de Jesus esteve restrito apenas ao seu ministério terreno. Isso, no entanto, é um erro. O apóstolo João, por exemplo, fala de Cristo como eterno verbo de Deus, através do qual foram feitas todas as coisas, e João ainda completa: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. Então, o ministério profético de Jesus Cristo não é a continuidade do ministério dos profetas do Antigo Testamento, mas antes é a sua base fundamental. Vamos fazer uma leitura de 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de 10 ao 12. Olha só a leitura. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que o tempo ou ocasião de tempo do Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente e testificavam os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado, não para si mesmos, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para os quais os anjos desejaram bem atentar. João 14:12. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E quem é este Pai que Jesus falou? É o Pai Celestial, o Pai das luzes, o Pai, o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Quando os crentes proclamam a verdade do Evangelho ao mundo, Cristo está continuando a sua obra de revelação. Além do mais, seu ofício como profeta alcançará seu cumprimento pleno e final na ocasião de sua grande revelação e sua segunda vinda, aonde nos veremos assim como ele é. Vamos ler 1 João aqui. 3, versículo 2, e depois nós vamos ler 1 de Coríntios, capítulo de número 13, e o versículo 12. Vamos ler 1 João 3, 2. Olha só como está escrito: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Eita, glória a Deus, que maravilha! 1 Coríntios 13, 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. E finalizo dizendo para você que Jesus é o profeta maior, o maior profeta que existiu aqui na terra, como Moisés aí deixando essa profecia no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 18. Você pode ler do versículo 15 em diante. Então essa profecia se cumpriu, Jesus veio e realizou milagres e maravilhas. Então crede nesta palavra do dia de hoje, que Deus com certeza falou ao teu coração para que você conheça mais Jesus, seja mais próximo dele, que você venha cada vez mais conhecê-lo, porque ele quer te conhecer. Ele quer que você seja íntimo dele, mas é necessário que você se aproxime dele, porque quanto mais você se aproximar de Jesus, mais ele vai se mostrar para você. E eu vou deixar aqui para você esse louvor, que eu vou estar deixando só um pedacinho para você se edificar. Vamos lá?
Esse louvor se chama Manifestação da Glória, de Elaine de Jesus. Semente da mulher, Cordeiro Pascual, é o profeta maior, é o Cordeiro, é a espada de Deus, caminho do céu, Senhor dos senhores, Deus guerreiro, ancião de dias, o amado que virá, o seu nome é luz, desceu da cruz, Jesus, Jesus, Jesus.